volta com Ruth e as vizinhas, que ao ver chegar aquela mulher debilitada, sofrida, acabada, só os cacos, muitos olham para ela e diz: não é Noemi? Não é Noemi que chegou? Glória a Deus. E todos dizem: é Noemi. Porque notícia ruim chega logo. Porque mesmo em Belém já sabiam que em Moabe Noemi perdeu seu marido, perdeu seus filhos, e ali agora era o fim para eles. Porque as pessoas sempre adoram ver o nosso fracasso. Porque as pessoas sempre adoram ver o nosso sofrimento. Porque as pessoas sempre adoram ver todos nós no buraco, no deserto. Agora Noemi está voltando, e quando todas chamam pelo nome: Noemi, é você? Porque todos ali pensavam que era o fim dela. Muitas pessoas têm pensado que é o seu fim. Muitas pessoas têm pensado que acabou para você. Muitas pessoas têm pensado que você já desistiu, que você vai se acomodar e que você não vai continuar. E que você vai morrer em Moabe. Elas não sabem a coragem, a força, a fé que você tem. Agora a palavra vai dizer que chegando elas em Belém, Ruth, para sobreviver, começa a viver de esmola, a pedir esmola em um canto e outro. Ruth começa a pedir esmola e Ruth começa a trabalhar, ou seja, a se esforçar, a pegar as espigas, os grãos que ali sobravam das plantações. Porque nesse tempo se podia, as viúvas, os necessitados, porque Deus sempre olhou para a vida dos necessitados, das viúvas. Deus sempre olhou para o seu povo para dar um jeitinho para poder eles sobreviverem. E ali Ruth começa a catar os grãos, as espigas, para poder sustentar ela e a sua sogra Noemi. Até que alguém, Deus já vai mudar o cenário das duas. Glória a Deus. Deus já o trouxe para perto dele. Deus quer trazer você para perto dele. Sim, meu Deus. Se todavia você se ausentou, se todavia devido à sua crise que você está enfrentando, pode ser familiar, na saúde, na sua vida financeira, pode ser no seu casamento. Se todavia você se ausentou, como Emimeleque se ausentou e foi buscar recurso em outros lugares que Deus não se agrada, e de repente você tem buscado recurso de maneira errada, e você tem procurado coisa errada, e você tem procurado um jeito errado de resolver essa situação, eu digo a você que hoje Deus quer resgatar você. Glória a Deus. Deus quer trazer você de volta a Belém. Deus foi regressar Noemi. Hoje Deus regressa para buscar você, se todavia estiver afastado do Senhor, pelo teu problema, pela tua luta, pela tua dor, pela tua perda. Deus quer resgatar você e trazer você para Belém, para fazer a sua vida prosperar. Glória a Deus. Ruth cata os grãos para sobreviver, para sustentar Noemi. E agora Ruth está todos os dias a viver dessas migalhas, dos grãos, das espigas que outra hora cai da plantação para fora, e ali ela pega e vive desses grãos e sustenta ela e Noemi desses grãos. Mas agora Deus quer mudar essa situação. Glória a Deus. Agora Deus resolve mover a mão dele sobre a vida de Ruth e Noemi. Através da obediência de Noemi, que voltou, que ouviu a voz de Deus ao chamar, através da fé de Ruth, porque o que faz aqui a diferença, e esse livro, que é 4 capítulos, está escrito agora por causa da força de Ruth, por causa da fé de Ruth, por causa da perseverança de Ruth, por causa da força e da coragem dessa mulher.
Glória a Deus, aleluia. Ruth não deixou se abater pela situação. Mesmo sendo jovem, mesmo ainda não tendo passado ainda por certo deserto na sua vida, perseverando no Senhor, mas era o suficiente para ela entender de onde vinha a força da sua sogra. De onde vinha a força de Noemi, que estava só os cacos, mas mesmo assim se levantou e voltou para Belém, voltou para o Senhor, e ela já viu que ali, esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós temos fé, é o Deus todo-poderoso, que mesmo você sendo os cacos, você estando na perda, no sofrimento, na situação difícil, Ele te dá força para poder continuar. Glória a Deus, aleluia. Agora, Ruth está de frente para a casa de um homem bem de condições. E Deus, quando faz as coisas, faz tudo bem feito. Deus planeja, faz tudo bem feito. Aí Deus agora resolve acabar com o sofrimento das duas. E Deus resolve dar prosperidade para elas duas. Deus resolve exaltar a vida de Ruth e de Noemi. Glória a Deus. Através da fé daquela jovem. Através da fé de Ruth. E você que entrou aqui nessa noite, eu já pergunto: você vai ser como Orfa, que voltou para trás e ouviu a voz da razão? Ou você vai ser uma Ruth que vai seguir para frente mediante as adversidades, os problemas da vida, mediante as perdas, o caos, o sofrimento? Você vai preferir o quê? Ir para frente? Ouvir a fé ou ouvir a voz da razão? A razão não vai a lugar nenhum, mas a fé vai. Glória a Deus. A fé alcança aquilo que você nem pensa que pode alcançar. Aí agora, Ruth catando as espigas de milho, os grãos, para poder sobreviver, para sustentar Ruth, para sustentar Noemi, para sustentar ela. E Ruth não desiste, e Ruth continua todo dia na batalha. Ruth continua todo dia firme. Ruth continua todo dia sabendo que a cada dia, a cada momento que persevera, o Senhor põe a mão. Glória a Deus. E o Senhor não nega o pão delas. E o Senhor não deixa faltar nada. Mas agora o Senhor resolve fazer um rebuliço na vida de Ruth e na vida de Noemi. Através da fé dessa jovem de Ruth, que outra hora era amaldiçoada porque era moabita, mas agora é abençoada porque Deus transformou, porque Deus mudou a vida dela. E ela, crendo nesse Deus que nós cremos, está mais perto da bênção Glória a Deus. do que nunca. A bênção vai chegar. Essas mulheres vão viver uma vida próspera. E agora, catando seus grãozinhos para sobreviver, catando as espigas de milho que caía das plantações, ali há um homem chamado Boaz. Boaz, ao ver Ruth catando aquelas espigas ao chão, se apaixona por ela. E a palavra vai dizer que esse amor levou ele a perguntar quem era aquela mulher. Apesar que a história de Abimeleque e a história de Noemi, os seus filhos, já tinham tomado conta de Belém, e muitos até acharam que eles nem existiam mais. Porque quando ela chega, muitos chamam ela pelo nome, ela diz: me chamam por Mara, porque quando saí daqui para Moabe, eu levei alguma coisa, mas quando voltei para Belém, eu voltei somente com a fé em Deus, mas a minha vida, a minha alma está amargurada, porque é muito sofrimento. E eu estou velha. E somente Deus para fazer algo diante das minhas perdas, do meu sofrimento, da minha velhice. Mas eu voltei para Ele. E agora, Boaz, que outra hora a palavra também diz que esse homem, ele era da família de Abimeleque. E sendo da família de Abimeleque, nesse tempo, tinha por direito quem fosse próximo à família, ou seja, se fosse parente da família, tinha como direito herdar as terras e também tomar conta da esposa, dos filhos, de quem estivesse na casa.
Boaz se apaixona por Ruth. E Boaz se apaixonando por Ruth, ele olha, examina os registros, e diante de Boaz examinar os registros, ele encontra outro que é um parente mais próspero ainda, mais próximo ainda do que ele. Mas ele não perde tempo, porque Deus, quando quer trabalhar na vida sua que está aqui nessa noite, e Deus, quando quer trabalhar na minha vida, ele trata de apressar as coisas. Glória a Deus. Então Deus coloca no coração de Boaz para ir de encontro ao parente mais próximo do que ele, do marido de Noemi. E chegando lá, Boaz pergunta para o parente que é mais próximo, dizendo: você soube da história de Emimeleque, o nosso parente de Noemi? E dizendo isso, ele diz: eu soube sim. E ele diz: você vai fazer algo por essa família? Você vai querer as terras dele de volta? E você vai querer as terras dele de volta? Porque todo mundo às vezes só quer o que você tem. Quando acaba tudo que você tem, você está como Noemi, desprezado, os cacos, não serve mais para nada. E aquele homem, movido por ambição, diz assim: as terras sim, eu vou querer sim. Quando Boaz diz: você, para querer as terras, você vai ter que ficar também com Noemi e Ruth. E naquele momento, aquele parente mais próximo diz: ah, assim não dá. Assim eu não quero. Para que eu quero aquelas duas trastes? Que uma vive mendigando, não tem serventia para mim. Uma mendiga o pão, pegando as espigas, pegando os grãos que caem no chão. A outra já está velha, é um caco velho, não serve para nada, não pode nem me dar filhos. Para que eu quero essas duas? Eu quero a terra. Se puder me dar só a terra, eu quero. Mas com as duas, eu não quero. As pessoas sempre estão interessadas no que você tem. Agora, Boaz diz porque Deus agora vai começar a fazer as duas prosperar. Porque Deus agora entrou em ação na vida das duas e diz assim: vocês voltaram para Belém, e através de você, Noemi, que acreditou, que levantou, que voltou, e através de Ruth, que foi transformada e que é uma jovem perseverante, uma mulher de fé que não desistiu e que está ainda perseverando, agora eu vou fazer a vida de vocês prosperar. Glória a Deus, aleluia. Quem não desiste de Deus, o cenário muda, a vida muda. Glória a Deus, aleluia. Agora Boaz diz: então me dá elas duas, porque eu quero as terras e quero elas duas. Você não quer não, mas eu quero. Agora Boaz diz para o parente mais próximo: se você não quer, eu quero. Aí agora Boaz, porque Deus apressa a sua bênção e Deus apressa a minha bênção quando quer dar. E Deus tenta trabalhar rapidamente, porque Deus diz: essas duas que ninguém dava nada por ela, que ninguém queria. Então, nesse tempo, quando se abria mão de algo do seu parente mais próximo, tinha que tirar os calçados dos pés e entregar para quem quis assumir as suas terras, a sua esposa, que outra hora era do seu parente. Tem pessoas que não vai querer te ajudar. Tem pessoas que vão achar que você não vale investir em você. Tem pessoas que vão achar que não vale ela investir em você. Mas essas pessoas que acham que não vale a pena investir em você, vai ter que voltar para casa descalço. Vai ter que voltar para casa descalço, porque Deus vai botar aquele que vai querer investir em você. Glória a Deus. Porque Deus vai abrir a porta de um que vai dizer assim: eu vou investir em você. Não entendo por quê, não sei por quê, mas ouvi uma voz do alto dizendo que esse emprego é seu, que essa porta é sua, que eu tenho que abrir, que você tem que entrar nela e você tem que prosperar.
E quem não quis investir em você, vai ter que olhar. Eu fazer você prosperar, eu fazer você crescer, eu fazer você ser abençoado. E vai ter que voltar para casa de pé. Glória a Deus, aleluia. E vai ter que olhar. Você sentado na sua varanda, você sentado por fora da sua casa, balançando numa cadeira de balanço e tendo uma vida próspera. Porque é assim que Deus faz. Agora Boaz se casa com Ruth. Eita glória. Shurian de Cantiorabachai Cantionai. Agora Boaz se casa com Ruth, dá um filho para ela chamado Ebed. E agora Noemi está, como eu disse que você vai ficar, numa cadeira de balança, balançando, porque a palavra vai dizer que esse neto, esse menino foi dado a Noemi. Obed foi entregado agora a Noemi. E a sua avó está na cadeira de balanço, balançando na casa de um homem próspero chamado Boaz, de um homem totalmente de um grande valor, de um homem próspero, de um homem rico, está a balançar na cadeira por lá de fora, com o seu neto Obed no colo, e os vizinhos passam, e aqueles que não davam nada para você, e aqueles que achavam que ela era o caco, e que não prestava para nada, que aquela outra só prestava para pedir esmola, para estar pegando as espigas que caía fora da plantação, que vivia de esmola, pegando os grãos, que era conhecida talvez como um esmoléu, conhecido como uma peregrina, mas estava, o que eles não sabiam, era que estava peregrinando na terra do Senhor, é que estava peregrinando na presença do Senhor. Glória a Deus. E quando se peregrina na presença de Deus, e quando não sai de Belém, e quando permanece na crise, quando mesmo na crise não sai da presença de Deus, Deus muda a situação. Glória a Deus, aleluia. Agora Ruth casa com Boaz. Agora Ruth é uma senhora. Ruth tem sua vida próspera e ainda ajuda outras pessoas, porque foi uma boa mulher e através da prosperidade ela conseguiu ajudar aqueles que vivem sofrendo, porque ela viu e entendeu o que ela passou. Agora Ruth tem sua vida próspera e agora Ruth é esposa de Boaz. E Ruth, sendo esposa de Boaz, agora é uma senhora bem-sucedida. Glória a Deus, aleluia. Agora Ruth venceu as adversidades, o sofrimento. Ruth venceu através da sua fé, da sua força, da sua coragem. Ruth não abaixou a cabeça. Ruth foi para a luta. Ruth foi para a batalha. Ruth esteve na presença de Deus, caminhando com Deus, Aleluia. na terra de Belém. Glória a Deus, aleluia. Agora Ruth é mãe de Obed, que outra hora o que Deus faz é bem feito. Ruth é mãe de Obed, Obed que é pai de Jessé, Jessé que é pai de Davi, e Davi que foi o maior rei de Israel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando você peregrina, e essa palavra já aqui agora vai entrar na minha vida e na sua vida, para você que entrou aqui nessa noite. Aleluia. Se você está na crise, eu quero dizer para você que é na crise. Mas se você está na crise, mas se você permanece em Belém, Glória a Deus, aleluia. você entrou aqui nessa noite e diz: irmão, desde não sei quantos anos que eu estou na crise. Noemi passou 10 anos na crise. Aquela mulher perdeu tudo, ficou só os cacos. Aquela mulher estava velha, sofrida, cansada, e estava só os cacos. A palavra é desamparado. E você que entrou aqui nessa noite, que está se sentindo só os cacos, desamparada, que outra hora saiu de Belém, saiu da presença de Deus para buscar recursos e outras coisas. Aí Deus me trouxe aqui para dizer que assim como Ele levantou Ruth para estar
ao lado de Noemi, Deus levanta quem Ele quer, do jeito que quer, para ajudar você também. Aleluia. Para abrir a porta para você. Amém, Jesus. E Ele está com você. Aleluia. Glória a Deus. Porque se você estivesse se ausentado, se você estivesse saído da presença dEle, Ele é Deus para regressar e buscar você aonde você estiver. Se assim você querer se levantar, como Noemi se levantou. Glória a Deus. Aleluia. Se você ouvir a voz dEle. Sim, meu Deus. Noemi agora foi abençoada junto com Ruth por nosso Deus. Tem vida próspera, tem vida boa. Aleluia. Todos estão olhando para elas, estão dizendo: eu não entendia. Outra hora, essas pessoas, outra hora, elas estavam na humilhação, estavam sofrendo. Parecia não ter mais jeito. E foi somente Deus para fazer isso na vida delas. Glória a Deus. Aleluia. É somente Deus para fazer algo na minha vida e na sua vida. Aleluia. Agora a palavra vai dizer que elas estão agora com as suas vidas resolvidas. Deus abençoou a vida dela. Aquela menina que outra hora era moabita, amaldiçoada, Deus transforma e faz uma mulher abençoada, uma mulher que crê. Glória a Deus. E agora Ruth diz para Noemi: aonde você estiver, eu estou. Aonde você ir, eu vou. Eu não desisto de você. Se você estiver no deserto, eu estou também. Se você estiver alegre, alegre eu estou. Se você estiver chorando, chorando com você, eu vou chorar. E só tem algo que pode me separar de ti, é a morte. Aí Jesus diz nessa noite, para você que entrou aqui nessa noite: se está em Belém, se está na crise, não vá para Moabe. Fique em Belém. Permaneça em Belém, mesmo a crise estando sendo grande. Eu não sei nessa noite qual é a crise que você tem enfrentado, qual é a crise que você tem vivido. Se é uma crise familiar, se é uma crise no seu casamento, se é uma crise financeira, se é uma crise de dívidas, se é uma crise de enfermidade, se é uma crise de ansiedade, se é uma crise de depressão. Mas eu quero te dizer que independente da crise, hoje Deus quer falar comigo e com você para dizer: permaneça em Belém. Glória a Deus. Não vá para Moabe. Aleluia. Porque permanecendo em Belém, e Deus me trouxe aqui para dizer que mesmo na crise, aonde você está, prefira estar aonde você está. Porque melhor é estar na crise, na presença de Deus, do que sair da crise, achar que vai sair da crise e sair da presença de Deus, procurar outros recursos, procurar resolver do seu jeito. Porque muitas pessoas estão procurando resolver suas crises do seu jeito. Quando elas acham que Deus não resolveu a sua crise, que Deus não curou sua enfermidade, e que Deus não abriu a porta para a sua vida financeira, e que Deus não tem dado recurso para poder pagar suas dívidas, e que Deus não tem curado a sua depressão, a sua ansiedade, e que Deus não tem feito algo, não tem restituído o seu casamento, quando Deus não tem retirado as contendas no seu casamento, e quando Deus não tem retirado o vício que está no seu filho, quando Deus não tem libertado o seu esposo, não tem libertado o seu filho, aí você quer sair de Belém, você quer sair da presença de Deus e vai procurar recurso na sua força, na força do seu braço, vai procurar recurso no seu dinheiro, que o seu dinheiro resolve o que Deus não resolveu. Aí quando você se depara com a situação que pode ser pior, você ter abandonado a sua fé, você ter deixado de orar, você ter deixado de buscar, e você ter se ausentado de Deus, como Elimeleque se ausentou, com Noemi e os seus filhos, e pagou com a sua morte e a morte dos seus filhos. Eu digo a você que é melhor
você continuar mediante as suas crises. Eu não sei qual a crise para você que entrou aqui nessa noite pode estar enfrentando. De repente é uma crise que você possa dizer, irmão, é uma crise tão grande que eu estou os cacos como Noemi. Eu estou os cacos como Noemi. E eu digo a você que Deus te diz nessa noite. Porque Ruth disse que estava com Noemi. Ruth foi transformada, essa menina foi transformada, crendo no nosso Deus, perseverando, vencendo as adversidades, vencendo a luta do dia a dia, junto com Noemi. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele está com você. Glória a Deus. Aleluia. Nessa crise que você está enfrentando. Sim, meu Deus. Se você estiver chorando, Ele está com você. Sim, Jesus. Está no deserto, Ele está com você. Sim, meu Deus. A crise é grande, o deserto é grande, Ele está com você. Aleluia. Estou me humilhando, estou pedindo esmola. Estou nesse tempo, nesse momento, sendo tão humilhada. A escassez de alimento é grande. A fome é grande. Não tem nada em casa. Só tem água. Abra a geladeira, só tem água. Abra o armário, só tem sal. Não tenho roupa. Não tenho calçado. Estou na escassez. Na igreja, ninguém olha para mim. Na igreja, ninguém me ajuda. Aí Deus diz, mas não saia de Belém. Glória a Deus. Continua na minha presença. Aleluia. Continua na minha presença. Porque mesmo a crise sendo grande, sou eu Deus que mudo a situação. Glória a Deus. Aleluia. Sou eu Deus que transformo vidas, como transformei a de Ruth. Sou eu Deus que aquilo que está amaldiçoado, eu abençoo. Aleluia. Sou eu Deus que abre a porta que está trancada. Sou eu Deus que liberto do vício. Sou eu Deus que curo a sua enfermidade. Sou eu Deus que faço com que você tenha recurso para poder pagar suas dívidas. Sou eu Deus que faço a sua vida financeira prosperar. Sou eu Deus que saro a sua depressão, que liberto você da depressão. Sou eu Deus que faço com que a sua ansiedade se acabe. Sou eu Deus que abro a porta e quando eu abro, ninguém fecha. Amém, Jesus. É na crise que Deus... É na adversidade, é na humilhação. E não sei qual é a sua humilhação. Não sei em que sentido você tem se sentido como Noemi, só os cacos. Se sentindo velha demais para receber a sua bênção. Não sei em que situação você tem vivido uma situação frustrante, humilhante, como Ruth, ao ponto de catar espigas, ao ponto de pegar grão, ao ponto de pedir esmola. Mas o que eu quero dizer é que quando ninguém mais olha para você, Deus olha. E quando Ele olha, Ele apressa a bênção. E quando Ele olha, Ele consegue colocar alguém no seu caminho para poder lhe ajudar você a vencer o obstáculo, para poder você prosperar. Glória a Deus. Aqueles que não quis investir em você vão ficar descalço olhando você prosperar. Aqueles que não acreditou e não quis investir em você vão ficar olhando o que Deus fez na sua vida, quem Deus colocou na sua vida, para poder abrir a porta, para poder te ajudar, para poder investir em você. Porque aqueles que não querem investir vão ficar olhando para você prosperar, para a sua vida crescer. Porque Deus vai colocar no seu caminho pessoas que vão acreditar, pessoas que vão investir em você. Pessoas que vão acreditar em você, pessoas que vão investir em você. Ali, Boaz foi colocado na vida de Ruth e Noemi, porque Boaz acreditou que mesmo aquela mulher vivendo aos cacos, e mesmo Noemi vivendo aos cacos, e mesmo Ruth catando grão de espiga, se humilhando, verdadeiramente ali, se aquelas mulheres eram capazes de passar por aquele sofrimento, é porque verdadeiramente Boaz percebia que ali, através da força daquelas mulheres, através da fé e da perseverança daquelas mulheres, existia um Deus. Um Deus que queria que através de Boaz, a vida daquelas mulheres fosse abençoada. Você
que entrou aqui nessa noite querendo a todo custo, através da crise que você tem enfrentado em Belém, ir para Moabe, eu digo a você que não vá. Eu digo a você que não saia da presença de Deus por nada. Eu digo a você que não queira sair da presença de Deus, não troque o seu Deus, não deixe o seu Deus por nada. Achando que você vai conseguir sair da sua crise, que você vai conseguir sair de Belém e você vai para Moabe resolver do seu jeito e você vai dizer: irmão, eu já sofri demais. O meu recurso está acabando. Meu dinheiro já acabou. Não tenho mais dinheiro para nada. Estou enferma há muito tempo, esperando a cura. E eu digo a você que agora não vou mais esperar, não vou mais orar, que a minha fé se acabou e eu vou procurar recurso do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. E eu digo a você que não faz não. Não faz não, porque se você fizer, a sua situação vai piorar. Eu digo a você que se você se ausentar de Deus e que se você sair da presença de Deus querendo dar um de inteligente como Elimeleque, querendo fazer do seu jeito, querendo achar que você já sabe tudo, ou que alguém lá fora sabe tudo para poder te ajudar, eu digo a você que se você sair de Belém, se você for para Moabe, a sua situação vai piorar. Vai vir coisa pior na sua vida. Eu digo a você, não faz isso não. Não vá para Moabe, fique em Belém. Fique na casa de pão. Fique na casa de pão, porque a casa de pão é próspera. A casa de pão é a casa de Deus. Aleluia. E se é a casa de Deus, tem resposta para você. Aleluia. Glória a Deus. Não saia de Belém. A sua bênção é aí onde você está. O seu milagre é aí onde você está. Se você tem Deus, se você está com Deus, o seu milagre é aí, em Belém, aonde você está. A sua crise, ela vai ser restaurada, restituída. A sua crise que você está enfrentando, Deus vai virar o cativeiro, Deus vai fazer o rebuliço, Deus vai fazer você prosperar aí, aonde você está. Não precisa se mudar de lugar, não precisa sair de lugar. Ah, mas eu sinto saudade de onde eu estava. Ah, mas eu vou para outro canto, porque eu ouvi dizer que lá é melhor de emprego, porque eu ouvi dizer que lá a porta abre, porque eu ouvi dizer que lá tem mais recurso, porque eu ouvi dizer que lá é bom. Mas se não estiver nos planos de Deus, não é bom. Porque o seu projeto, mesmo que você esteja em Belém, e agora esteja sofrendo, e a luta seja grande, a situação seja grande, mas Deus é o Deus que transformou a vida de Ruth, transforma a sua vida também. Deus muda a sua situação também. Porque eu estou em Belém, mas Deus está com você. Estou em Belém, mas está com Deus. Estando com Deus tem resposta. Estando sem Deus não vai não. Estando sem Deus não vai não. Porque se você for sem Deus é morte. Se você for sem Deus, aí você diz: eu vou sair do meu lugar, porque ali é melhor. Não sai não. Porque se não tiver nos planos de Deus, porque se não tiver nos alicerces de Deus, é morte, é destruição, é morte na certa. Porque Elimeleque saiu de onde estava, sem consultar a Deus, sem falar com Deus, e chegou lá, morreu ele, morreu os seus 2 filhos, só ficou Noemi. Não sai de Belém, não vai para Moabe. Se você sair de Belém, de onde você está, Deus quer abençoar você, Deus quer prosperar a sua vida onde você está. Deus quer curar a sua enfermidade onde você está. Deus quer te arranjar um casamento aonde você está. Deus quer abrir a porta na sua vida financeira aonde você está. Deus quer fazer a sua vida ficar próspera aonde você está. Deus quer curar a sua enfermidade aonde você está. Deus quer acabar com a sua depressão aonde você está. Deus quer acabar com as contendas da sua casa, da sua família, e Deus quer restituir a sua família onde você está, na casa onde você está. Não vai para Moabe. Se for para Moabe, é morte, na certa. A situação vai piorar. O caso vai piorar. Ah, mas eu vou sair daqui, eu vou para outro canto. Não vai não. Se você for, a situação vai piorar. Porque, escuta isso. Escuta isso. É na crise que Deus abençoa. Qual crise você entrou aqui nessa noite? Qual crise você está enfrentando?
Eu não sei a sua crise. Eu só sei que Deus me trouxe aqui nessa palavra para dizer para você não sair de onde está. E para você não buscar recurso em outras coisas a não ser nele, no próprio Deus. Não confie no homem, não confie no seu dinheiro. Não confie no homem, não confie no seu dinheiro. Confie em Deus. Porque Deus é quem resolve a sua situação. Mas agora eu vou dizer, preste atenção a isso, preste atenção. Eu ia falando e me esqueci. Davi disse que a maior crise que enfrentou foi quando perdeu o seu filho, Absalão. Davi, quando perdeu Absalão, Davi disse que foi a maior crise que já viveu em sua vida. Porque para um pai, que é um pai quando perde um filho, ou uma mãe quando perde um filho, não tem coisa pior. Porque ali ele se contorce de dor. E Davi se contorcia de dor. Davi rolava no templo do Senhor de dor, se contorcendo de dor e dizendo que nunca tinha enfrentado uma crise daquela forma. Porque o seu próprio filho se voltou para ele. E Deus não gostando de nada disso, porque Deus não gosta de filhos que se voltam contra os seus pais. Ele queria tomar o próprio lugar do pai, do rei Davi. Queria ser o rei de Israel. Davi orou a Deus, Davi pediu de todo o jeito para que Deus poupasse a vida do seu filho, mas Deus viu a ambição no coração de Absalão, Deus viu a maldade no coração dele. Agora ali, a mão de Deus pesa, e Deus sabia que aquele trono de Israel era para Davi. Quando o seu trono é para você, não adianta outro querer. Quando o trono, a bênção que Deus tem para a sua vida, não adianta ninguém querer meter o bedelho, não adianta ninguém querer atrapalhar. Porque Deus, quando tem uma bênção para você, é para você, não é para outro. Aleluia, glória a Deus. Nem que o seu filho queira a sua bênção, mas Deus disse, a bênção é de sua mãe, não é para você ainda. Nem que o filho queira a bênção do pai, Deus diz, a bênção é para seu pai, não é para você ainda. Mesmo que o pai queira a bênção do filho, a mãe queira a bênção do filho, Deus diz, é para o seu filho, não é para você ainda. Mas Absalão queria reinar, queria ser rei no lugar do pai. Invejou o próprio pai. E Davi teve que encarar a morte do seu filho. Nem um pai, nem uma mãe, é fácil encarar a morte de um filho. Agora, Davi se contorce. E essa é a parte mais linda. Davi disse que foi a maior crise que enfrentou. Saber que diante da adversidade daquela batalha, de uma guerra que ele mesmo não pediu, uma guerra do seu próprio filho contra ele, mas Davi venceu a batalha, se senta no trono de Israel, porque o que Deus tem para mim e para você é para mim e para você. Não adianta ninguém querer, porque quando Deus quer, está decidido. Davi se senta no trono de Israel, mas a dor de um pai que perdeu um filho continua. A dor de um pai, de um filho desobediente continua. E agora Davi se contorce, rola no templo, chora a perda do seu filho Absalão. Davi chora, Davi se contorce, e olha que aparece no templo no momento de crise. Porque o momento de crise é o mais difícil. Mas é no momento de crise que Deus aparece. Glória a Deus, aleluia. Agora Davi se contorcendo de dor da perda do seu filho, quem Deus envia para lhe ajudar? Asaf. Asaf entra. Asaf agora entra no templo e Davi pergunta: Asaf! É forte demais. Davi está sofrendo.
Davi está se contorcendo de dor com a perda do seu filho. Ele está num momento de crise mais pesada de sua vida. No momento difícil, se contorcendo com a dor da perda. Talvez você que entrou aqui nessa noite já se contorceu ou está se contorcendo com a dor de uma perda. De alguém que você não queria perder, mas você perdeu. Meu Deus. De coisa que você não queria ter perdido, mas perdeu. A culpa da perda de Davi foi Absalão. O egoísmo, a ambição. Talvez você não entenda o motivo da sua perda. O que levou a acontecer tudo isso? Talvez a perda de alguém que te deixou, que não quis mais conversa, do pai dos seus filhos. Talvez a perda de um pai, de um filho que você perdeu. E esteja como Davi, se contorcendo de dor. Você está se contorcendo de dor, rolando. Mas Deus sempre manda alguém para poder você se levantar. Glória a Deus. Aleluia. Deus sempre usa alguém para você se levantar. Deus sempre manda um anjo. Deus mandou um anjo para o próprio filho dele quando estava no Getsemane, se contorcendo, pedindo para Deus passar sobre ele aquele cálice. E Deus envia um anjo para Jesus para consolá-lo naquele momento. Agora Davi está se contorcendo de dor, rolando no templo. E agora quem entra lá? Asaf entra nele, entra agora. E quando Asaf entra, Davi pergunta para Asaf: Davi pergunta para Asaf e diz: Asaf, ele diz: o que é, meu rei? Ele disse: você ainda louva? Glória a Deus. Asaf disse: eu louvo sim, Senhor. Sim, meu Deus. Você ainda adora. A crise está grande, Asaf. A perda foi grande. Está doendo. Mas você ainda louva. Asaf disse: louvo sim, Davi. Glória a Deus. Você ainda adora. Adoro sim. Sim, meu Deus. Ele disse: então pega na minha mão, porque nós vamos adorar e nós vamos louvar junto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Asaf chegou, mandado por Deus, Glória a Deus. para restaurar o ânimo do rei Davi. Aleluia. Quando Deus não manda alguém, não envia alguém com uma mensagem dele para restaurar seu ânimo diante da sua perda, da sua luta, diante da sua dor. Quando Deus não envia alguém, ele desce em pessoa Glória a Deus. Aleluia. para ficar com você. Aleluia. Glória a Deus. E através do Espírito Santo Consolador, que ele envia, a sua alma, a sua vida restaurada. Glória a Deus. Aleluia. E você começa a louvar, você começa a adorar. Glória a Deus. Louvado E você nem seja o nome entende. do Senhor. Muitas vezes porque se contorceu tanto, e mesmo depois de tanto se contorcer com tanta dor, diante da perda do que perdeu, estando só os cacos, como Noemi, estando só os cacos como Davi, mas Deus, quando não envia uma mensagem para você através de um pregador, ou quando não envia alguém para lhe estender a mão, como Asaf chegou diante de Davi, quando Deus não envia alguém, o Espírito Santo de Deus
o nosso próprio Jesus Cristo, Glória a Deus. diz para o Pai: é hora de acabar com o sofrimento dele. Glória a Deus. É hora de acabar com o sofrimento dela. Aleluia. E ele consegue chegar até você, restaurar sua alma, sua vida, Glória a e Deus. trazer paz ao seu coração, Aleluia. para que você volte a adorar de novo, Glória a Deus. para que você volte a louvar de novo, Sim, meu Deus. dizendo como Jó: nu nasci, nu para meu Pai também irei, Glória a Deus. mas o louvarei independente da situação. O louvarei independente de qualquer coisa que tenha acontecido na minha vida, Aleluia, Jesus. porque é isso que Deus quer. Louvarei na alegria Noemi? e na tristeza. Glória a Deus. Noemi agora e Ruth já não estão mais vivendo a vida que viviam. Aleluia. Elas agora estão em Belém e não em Moabe. Sim, Senhor. Elas agora voltaram para onde nunca deveria ter saído. A Ruth nem fala, porque a Ruth foi apenas uma coluna. Ruth foi apenas uma mulher sábia, usada por Deus para poder estar ao lado de Noemi. Ruth foi apenas alguém que era necessário. Hoje à noite, para você que entrou aqui nessa noite preocupado com a sua crise, preocupado com a sua enfermidade, com a sua situação financeira, com as suas dívidas, com o seu casamento, preocupado com o que vai comer amanhã, com o que vai beber, preocupado com o que vai vestir, com o que vai calçar. Preocupado dizendo quando a sua crise vai acabar, quando tudo vai acabar, quando tudo isso vai cessar. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que está na crise. Muitas pessoas têm vivido em crise e continuam vivendo na crise. Porque a crise sempre vai existir. Porque nessa vida não estamos isentos de passar por momentos de crise e depois também passar por momentos de prosperidade. Mas às vezes Deus nos abençoa de uma maneira abundantemente que as crises vão embora, somem. E Deus abençoa nossas vidas. Sim, meu Deus. Então, esse momento de crise que você está passando, não sei qual, porque são muitas crises que o ser humano, que o crente, que o servo de Deus, ele enfrenta. Mas seja qual for a sua crise que você estiver enfrentando e que você estiver vivendo, Deus me trouxe aqui nessa noite através dessa palavra. Um livro contido por 4 capítulos, porque não deveria estar escrito aqui, sim escrito no livro de Juízes, porque o livro de Juízes conta a história, mas essa história aqui é uma história inspiradora, a história de Ruth. A história de Ruth e Noemi é uma história inspiradora, uma história de uma jovem que era amaldiçoada e agora é transformada e abençoada por Deus. Glória a Deus. E Ruth foi uma jovem que esteve ao lado de Noemi, que Deus o levantou, essa jovem, para mostrar para mim e para você que adiante das adversidades, da luta, da humilhação, do sofrimento, das perdas, que nós devemos perseverar. Sim, meu Deus. Porque existia 2 noras, mas uma não teve essa fé que Ruth teve. Porque Deus sonda os corações e vê que aquela jovem, a órfã, ela não tinha a fé o suficiente que Ruth, depois de ter sido transformada por Deus, teria. Deus conhece a minha vida e a sua vida. Então Orfa, que era a razão, volta para trás. Mas Ruth, que era a fé, continua. Glória a Deus, aleluia. Porque a razão sempre desiste. A emoção também. Mas a fé permanece. Glória a Deus, aleluia. A fé continua. A fé é a esperança em Deus. Amém, Jesus. A fé em Deus é que tudo vai dar certo, que tudo vai ser resolvido e que essa situação vai mudar.
Sim, meu Deus. E foi através dessa fé, dessa perseverança, que Ruth, mas Noemi, teve a sua vida restaurada. Foi através da fé de Ruth, da perseverança, foi através da insistência, da coragem dessa jovem e também das instruções que ela obedeceu a Noemi. Porque Ruth obedeceu tudo que Noemi falava para ela fazer, ela fazia. Quando você obedece a Deus, quando você faz tudo que Deus manda você fazer, a bênção chega até você. Glória a Deus, aleluia. E hoje Deus me trouxe aqui sobre essa palavra para dizer para você, mesmo estando enfrentando a maior crise da sua vida, a maior perda, seja ela qual for, seja a crise que for, por mais difícil que ela seja, permaneça em Belém. Glória a Deus. Não saia de Belém. Amém, Jesus. Não saia da presença de Deus. Amém, Jesus. Porque é melhor você ficar em Belém na crise, na presença do Senhor, do que você se ausentar, sair da presença de Deus, querer agir do seu modo, fazer do seu modo, fazer as coisas do seu jeito, achando que vai resolver, ir para Moabe e chegar lá, se deparar com uma situação mais difícil ainda na sua vida. Piorar mais ainda a sua situação. Então prefira estar na presença de Deus, mesmo na crise que você está vivendo. Prefira estar em Belém, porque é em Belém que as coisas mudam. É em Belém que as coisas são transformadas. Sim, meu Deus. Porque foi voltando para Belém. E se você todavia deixou de orar e se ausentou da presença de Deus e tem agido da sua forma, pensando que vai melhorar como Emimeleque, eu digo a você que é hora de você fazer como Noemi. Que não é hora de você fazer como os filhos de Emimeleque, e nem como Emimeleque, mas fazer como Noemi. Se todavia deixou de orar, deixou de buscar, está distante de Deus, só é você clamar. Sim, Só é você se levantar como Noemi, bater a poeira e dizer, Senhor, agora eu estou pronto. amém. Agora eu quero voltar para a sua presença, Pai, Glória a Deus. de onde eu nunca deveria ter saído. Glória a Deus. Me traz de novo, Pai, regressa, e Deus regressa e vai buscar você onde você estiver. Nesse momento. Aleluia. E traz ele para a sua presença, e traz você para a sua presença quando você se levantar e querer regressar. Deus vai buscar você, Deus vem te trazendo, te protegendo, te livrando, até você chegar a Belém. Quando você chegar em Belém, Deus tem resposta para você. Aleluia. Você ainda vai viver alguns dias, talvez alguns dias difíceis, mas eu garanto a você que isso tudo é para que as pessoas que estão em Belém veja que você voltou, como você voltou e como Deus resolveu agora fazer a sua vida dar a volta por cima. Porque o mais importante não é como você foi e nem como você chegou, é como você vai ficar. Aleluia. E quando você vem para a presença de Deus, aí a coisa muda, a situação muda. Não importa o tempo que esteja levando. Porque quando a bênção chegar, quando Deus resolver apressar as coisas para poder abençoar a sua vida, quando Deus disser assim, acabou a humilhação, acabou. Agora o sofrimento, acabou o deserto, acabou agora a humilhação da sua vida. Deus apressa as coisas e o milagre acontece. Sim, meu Deus. Então, essa palavra hoje é para mim e para você, dizendo assim, permaneça onde está. Fique aí, na sua casa, na sua cidade, aonde você está. Não importa o que você esteja enfrentando. Não importa o tempo que isso tenha que durar. Permaneça aí. Permaneça em Belém. Fique em Belém. Fique na presença do Senhor, porque você estando aí onde você está, na presença de Deus, essa crise não vai durar para sempre. Sim, meu Deus. Deus vai mudar essa situação a qualquer hora. Deus vai reverter esse quadro a qualquer hora. Deus vai acabar com essa crise, seja lá ela qual for, e o milagre vai acontecer na minha vida e na sua vida. Amém, Jesus. Amém?